Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. A história começa quando o céu emite toneladas de relâmpagos dourados ao mesmo tempo e derruba a cidade de Linhai. No reino do dragão, inúmeros monstros do outro mundo se infiltraram na realidade, fazendo com que a humanidade enfrentasse a maior calamidade que já viu. Felizmente, os céus nunca abandonam a humanidade. Uma marca misteriosa apareceu de repente no dorso da mão de todos os humanos, e por meio dela, eles despertaram uma variedade de ocupações únicas. A partir de então, a era da mudança de ocupação para se tornar caçador foi iniciada para a humanidade. Entre os muitos que se tornaram despertos, havia apenas 3 pessoas com classes de classificação mítica, uma delas dos Estados Unidos da América, um usuário de lâmina fantasma chamado Alfard da Rússia, um cavaleiro dragão do inferno chamado Rastaf, e por último, o mago do gelo da Nação do Gelo, Rei Quan Dixian. Como as ocupações de classificação mítica superaram em muito as demais, isso levou o Reino do Farol, a Rússia e a Nação do Gelo, o Reino Unido foi o primeiro país a ultrapassar todos os outros países, e sua taxa de progresso na conquista de outros países. 100 anos atrás, um prodígio como eles também havia aparecido no Reino do Dragão. O maior especialista do Reino do Dragão chama-se Asura. Em apenas 10 anos, ele criou o maior recorde já encontrado na China, e se tornou o primeiro a passar pelo 70º mundo. No entanto, quando a mais forte onda de monstros do 9º nível invadiu a Terra, Asura, que mudou de classe 8 vezes, morreu ao se defender da fenda. Ele se sacrificou para proteger o reino. Era o 100º aniversário da morte de Shuluo como herói. Durante a cerimônia memorial lançada na capital anteontem, todos os principais caçadores do Reino do Dragão compareceram à cerimônia. E ao mesmo tempo, as estatísticas mostraram que o reino teve 350 despertadores naquele ano, o que representa 3% a mais do que no ano passado, e o maior registro desde que o outro mundo desceu à Terra há 10 anos. 10% dos despertadores são atualmente compostos por Core Hunters, o que superou em muito o número de despertadores que haviam sido despertados durante o ano de nascimento de Asura. Por isso, eles esperavam testemunhar outra aparição do próximo Asura. Um homem está deitado em seu quarto vazio. Enquanto houve a notícia de que o portão principal do outro mundo está prestes a se abrir, os caçadores foram aconselhados a se preparar. O homem parecia sem vida, com um frasco de pílulas ao seu lado. Novamente, a notícia foi repetida. Mas quando o homem ouviu que os caçadores deveriam se preparar, ele ficou horrorizado. De repente, ele se sentou. Era como se ele fosse uma pessoa diferente agora. Esse homem olhou em volta para descobrir onde estava, pois achava que morreria, pois sua cabeça estava doendo muito. Então, ele começou a ver fragmentos de lembranças dolorosas. Como trabalhar em um emprego difícil, dizerem que ele era um lixo, não poder pagar as despesas médicas do irmão, reclamar, ser um domador de monstros em um parque de diversões, família pobre. Com tudo isso, ele decidiu acabar com a vida por overdose de pílulas. O homem confuso se perguntou de quem eram essas lembranças. Nunca imaginou reencarnar no corpo de alguém com o mesmo nome. 100 anos depois, lembrou que o M-Man era um domador de monstros. A classe deles depende dos pets para lutar. Além de subir de nível, o crescimento do pet também não pode ficar para trás. Alguém já havia analisado que, para criar um poderoso domador de monstros, seria necessário ser pelo menos tão rico quanto uma nação inteira. Para uma pessoa comum, despertar como domador de monstros seria de fato uma má notícia. Agora ele conhecia a história do jovem Jiang Yue, que não era bom para nada, que fracassou na vida e tirou a própria vida. Ele olhou para a foto na parede. Essa pessoa reencarnada era o oposto disso. Ele já foi o despertador mais forte de todo o Reino do Dragão, e era conhecido pelo nome de Asura. Como já havia assumido o corpo e sido revivido mais uma vez, ele decidiu assumir todas as responsabilidades e arrependimentos do homem e conquistar o outro mundo, onde os fracos estão à mercê dos mais fortes. É seu gesto de gratidão. Houve novamente um anúncio de que o portão principal do outro mundo está prestes a se abrir. O homem ficou diante do portão e o abriu. Um anel de luz brilhante apareceu. Era o portão espacial. Ele entrou nele. O sistema cumprimentou Asura e informou que ele estava offline há 36.552 dias. Ele ficou ali parado enquanto várias telas de janelas se abriam. Ele havia recebido pontos de energia de habilidade de 221,066, 496 dólares e 0. O sistema o parabenizou por ter sido o primeiro a derrotar uma onda monstruosa de 9º nível.
Ele havia concluído a conquista de nível mítico em uma classe própria. Por isso, ele obteve uma recompensa que é um decreto divino supremo de classificação mítica. O decreto divino supremo será ativado automaticamente. Ele também obteve um bônus permanente que é um aumento de 0 vezes no poder de habilidade de ganho no outro mundo, tanto online quanto offline. O efeito foi aplicado a ele, e ele obteve um adicional de 99x recompensas offline, o que totaliza 2104 menos 4, LAC, 3890, menos 35.003, 0 pontos de habilidade. Ele se surpreendeu com 4 trilhões de poder de habilidade. Era uma grande recompensa por eliminar a onda de monstros de maior classificação. O sistema informou que ele ganhou uma redefinição de classe. Ele precisava escolher uma das 7 classes míticas: Cavaleiro Morto-Vivo, Cavaleiro da Morte, Guerreiro, Espadachim das Trevas, Assassino, Ceifador de Sombras, Sacerdote Divino, Mago Fogo do Inferno, Arqueiro, Caçador Espectral, Domador de Monstros, Necromante. Asura, despertou como um guerreiro de classe épica há 100 anos. Mas a classe principal mais forte do outro mundo durante esse período era, na verdade, a dos domadores de monstros. O único problema com essa ocupação é a quantidade astronômica de poder de habilidade necessária para que eles subam de nível e seus animais de estimação, fazendo com que o crescimento dessa classe seja imensamente difícil. No entanto, como ele havia reencarnado e tinha 1 milhão de anos de poder de habilidade offline, sua principal escolha era naturalmente o Necromante. O sistema o parabenizou por ter se tornado a 4ª classe avançada de Necromante Caçador de Monstros de rank mítico do outro mundo. Ele recebeu uma classificação inicial de 100 estrelas. Era forte como se esperava de um classe A de classificação mítica. Necromante é um mensageiro revivido do submundo. Um necromante tem o controle sobre a força dos mortos. Somente a morte é capaz de excitar um necromante. Um necromante tem um crescimento de ataque mágico de 25 estrelas, crescimento de mana de 18 estrelas, crescimento de vitalidade de 20 estrelas, crescimento de defesa física, 18 estrelas e defesa mágica, 19 estrelas. Ele tem habilidades como Harvest Souls, Spectre Evolution e Death Reduction. O intelecto de um pet domador de monstros comum vem de recompensas raras. Impossível melhorar o caráter. Asura não esperava que um necromante evoluísse pets e colhesse monstros para transformá-los. Como esperado de uma classe mítica, em sua vida anterior, ele se baseou em uma classe de classificação épica para limpar 70 mundos em apenas 10 anos e se tornou o melhor classificado na China. Como ele está começando com uma classe de classificação mítica nessa vida, ele decidiu limpar perfeitamente todos os mundos e se tornar o mais forte não apenas na China, mas em todo o mundo. O Sol nasceu. Asura entrou em um portal e foi recebido no primeiro mundo do outro mundo, a fonte dos pesadelos. De acordo com o registro e a localização dele, a zona de segurança a qual o sistema o equiparou é a Doomsday Village. Perguntaram a ele se continuaria a usar a ID Asura, ou, caso contrário, ele deveria confirmar sua nova ID. Ele decidiu mudar sua ID para 0. Ele se certificou de que, em sua nova vida, ele está destinado a superar a existência de Asura. E a única coisa que supera todo o resto é 0. Ele andou pelo outro mundo. Uma mulher ficou fascinada com a proximidade com o mundo real. Outro homem também estava confuso, porque eles esperavam que o outro mundo estivesse cheio de monstros. Um homem respondeu que eles estavam na zona de segurança e que os monstros estavam fora dela. Eles foram notificados de que a missão do primeiro mundo havia sido liberada. Ela estava no painel de missões. As pessoas começaram a se preparar para ela, como encontrar um grupo para participar ou os materiais de que precisariam. A janela do sistema exibia detalhes sobre a fonte dos pesadelos. Primeiro mundo. Quando a escuridão envolveu a Terra, os monstros que estavam em um sono profundo acordaram, e o mundo acabará se transformando em uma calamidade. Como único sobrevivente, o Zero deve romper o padrão do dia do juízo final, romper as várias calamidades e esmagar a escuridão. A primeira missão é matar um total de 1000 monstros no primeiro mundo. Em segundo lugar, ele deve coletar um total de 10 moedas de prata matando monstros ou realizando missões. Depois de concluir as missões acima, ele poderá ativar o chefe do primeiro mundo, o Instant Teleportation Tunnel, derrotar o chefe e avançar para o segundo mundo. Zero notou que o layout normal do outro mundo não mudou muito. Ele decidiu comprar alguns equipamentos primeiro. Antes de realizar as missões, ele foi recebido em uma loja. O dono da loja de equipamentos é Chelsea. Ele lhe perguntou o que precisava.
Zero também notou que a loja de equipamentos do sistema também é a mesma de antes. Ela só pode fornecer alguns itens brutos básicos. Mesmo o melhor equipamento que eles têm é de apenas uma estrela. Chelsea disse a Zero que, se ele não estiver satisfeito com esses itens, ele pode fornecer um equipamento de nível mais alto por mais algumas moedas de cobre. Zero deixou cair um saco cheio de 100 moedas de cobre. Em seguida, ele pediu um cajado Star Magic. Os outros compradores ao seu redor ficaram surpresos. Zero recebeu o bastão. Depois disso, as pessoas se aproximaram de Zero. Todos ficaram surpresos com a atitude dele, pois só receberam um total de 100 moedas de cobre e ele gastou todas elas. Uma pessoa acrescentou que o material mágico de uma estrela também não pode adicionar muito poder de ataque. Ele foi aconselhado a não comprar uma única arma de uma estrela, mas sim um conjunto completo de itens brutos. Zero agradeceu o conselho e foi embora. Uma mulher expressou sua opinião de que, embora apenas as armas com um número maior de estrelas pudessem ser refinadas, o poder de ataque também seria aumentado. O homem respondeu que o refinamento de armas exige poder de habilidade, e só pode ser obtido por meio de missões para cultivar monstros com baixa taxa de obtenção. Ele acrescentou que não há nem mesmo o suficiente dessas coisas valiosas para subir de nível, somente uma pessoa com morte cerebral faria isso. Eles continuaram a fofocar enquanto observavam Zero se afastar. Ele julgou que sofreria mais tarde, já que não tinha mais dinheiro e não tinha poder defensivo de Zero. Todos eles pensavam que era impossível fazer qualquer coisa sem dinheiro. Para um caçador novato normal, de fato não vale a pena gastar todo o dinheiro em um equipamento de uma estrela. O poder de habilidade obtido por caçadores normais com a criação de monstros é muito limitado. Portanto, não seria possível para eles se darem ao luxo de refinar equipamento de uma estrela. A arma de Zero é chamada de Cajado Mágico Raging Inferno. Com uma estrela, seu poder mágico é 5 e seu nível é 0. Zero está ciente de que lhe falta uma coisa: o poder da habilidade. Quando ele gasta um ponto de poder de habilidade em refino, ele tem 10% de chance de aumentar seu atributo verde. Quanto mais alto for o atributo, maior será o custo do refinamento, e menores serão as chances de sucesso. Perguntaram a ele se queria refinar. Ele respondeu que sim. Foi perguntado novamente, e ele respondeu continuamente para continuar refinando. Sua equipe brilhava à medida que o refinamento continuava a ser bem-sucedido. Ele observou as notificações, e mais tarde, foi informado de que seu equipamento já havia sido atualizado para o nível mais alto. A tela do sistema mostrou a ele que, após 132 refinamentos de toque único, com um total de 985 pontos de poder de habilidade gastos, ele havia obtido o atributo ouro. Agora sua arma é o bastão mágico Scorching Pioneer. O refinamento de 132 pontos mostrou o verdadeiro poder de ter quatrilhões de pontos de poder de habilidade. Seu cajado tem a característica chamada Scorch, em que toda vez que o usuário ataca, ele inflige ao inimigo um status de queimadura de 3 segundos. O inimigo perderá 20 pontos de vida por segundo. Com isso, os preparativos de Chiron estão completos. É hora de ele fazer um bom show no primeiro mundo, a origem dos pesadelos. Foi o início dos pesadelos de todos os caçadores novatos. Um caçador cortou um mundo com sua espada, mas não teve efeito. O caçador ficou assustado. Isso o fez se perguntar qual é o nível desse monstro maldito. Ele tinha tanta saúde que era impossível causar qualquer dano significativo. No entanto, um único golpe dele os mataria. De repente, um globo dourado de luz apareceu. Foi a magia que eliminou aquele monstro. O efeito de queimadura do Scorching Pioneer Magic Staff foi infligido. Zero observou o cadáver do monstro. O sistema o informou que ele havia derrotado aquele rato gigante mutante, o que lhe rendeu 2 pontos de experiência e 1000 pontos. Zero é um caçador mítico com buff de atributo básico no máximo, bem como equipamento de nível máximo. Os caçadores comuns precisam formar uma equipe para matar o rato gigante mutante. No entanto, posso matar um com um único tiro. Outros caçadores o notaram. Todos estavam curiosos sobre ele, já que ele causava danos insanos e tinha todos os equipamentos bons. Uma mulher se perguntou se ele era um caçador experiente. Mas o cara refuta isso. Não é possível que alguém tenha tantos pontos de habilidade para refinar um Magic Staff novato no início do jogo. Eles não puderam deixar de pensar em Zero como um figurão. Zero estava pensando que, como os monstros de nível 1 lhe davam pouca experiência, ele precisava matar monstros. Notaram que Zero ia para a fábrica abandonada, no primeiro mundo, origem dos pesadelos. Além dos ratos gigantes mutantes de nível baixo, há aranhas venenosas nível 3 a 4, escorpiões blindados nível 5 a 7, e javalis selvagens frenéticos nível 8 a 9. No fim, o chefe do primeiro mundo. Um rei javali. Selvagem berserk, nível 10.
A melhor opção é caçar monstros de nível 3 e acima na fábrica. Ele ia embora, mas foi bloqueado por caçadores. Queriam recrutá-lo dizendo que tinham um tanque DPS curandeiro. As mulheres tentaram seduzi-lo, mas Zero assustou-se e recusou. Elas se afastaram e o viram partir. Comentaram sobre sua aura assustadora, pior que a dos monstros. Notaram que Zero ia para a fábrica abandonada. Eles tinham ouvido falar que todos os monstros ali tinham níveis altos e eram extremamente perigosos. Eles se perguntaram se ele pretendia lutar contra esses monstros sozinho. Não puderam deixar de pensar que o chefão é muito diferente das pessoas comuns como eles. Havia um rato grande com a boca bem aberta. A tela mostrou que ele havia matado um rato gigante com mutação de nível. Isso lhe concedeu 2 pontos de experiência e 1000 pontos de habilidade. Em seguida, ele matou uma aranha venenosa de nível 3, que lhe concedeu 8 pontos de experiência e 3000 pontos de habilidade. Em seguida, matou outra aranha venenosa consecutivamente. Zero havia subido de nível, o que também aumentou sua vitalidade para 3012 de mana e liberou 6 pontos de atributo. Atualmente, ele está no nível 2 e são necessários 250 pontos de experiência para subir de nível. Ele mirou em outra aranha. Seu ataque criou uma explosão. Agora ele só precisa de 100 pontos de experiência para subir de nível. Ele foi parabenizado por desbloquear o primeiro espaço de habilidade e obteve a habilidade inicial, Tiny Fireball. Ele nunca pensou que a recompensa de aumento de nível dos caçadores de classificação mítica seria 6 vezes maior do que a dos caçadores comuns. Mesmo subindo apenas 3 níveis, ele já tinha até 18 pontos de atributo gratuitos. O caminho de crescimento no início do jogo de um domador de monstros é o mesmo de um mago. Portanto, ele ainda precisa minimizar o tempo de lançamento, estabilizar a produção de dano e aumentar a agilidade. Quanto à habilidade inicial, os caçadores normais com pontos de habilidade limitados geralmente não gastam seus pontos para aprimorá-la, pois ela não tem muito poder. Zero sorriu porque, novamente, os pontos de habilidade resolvem tudo. Ele decidiu aumentar o máximo. O sistema confirmou sua ação, e mais tarde, ele já havia gasto 50 pontos de habilidade para aprimorá-la. Por fim, sua Tiny Fireball se transformou em uma bola de fogo média. Seu dano aumentou para 140% e ganhou um efeito especial de aumentar o dano de queimadura a cada segundo em 6%. Zero gostou. Mais tarde, ele a aprimorou para se tornar uma Ultra Fireball, 1 grau. É o grau de habilidade mais alto possível para sua classificação de classe atual. Ele pode fazer o upgrade depois de passar por sua segunda mudança de classe. Com essa taxa de progresso, independentemente do resultado, ele deve ser capaz de atingir o nível 8 quando terminar as 2 primeiras missões mundiais. Será suficiente quando ele desafiar o chefe final e concluir a primeira limpeza do primeiro mundo. Um ruído de gemido chamou a atenção de Zero. Ele estava em frente a uma grande porta. Quando perguntou se havia alguém lá, ele abriu a porta. Lá, ele encontrou um Hunter cuja perna foi amputada. O nome dessa pessoa é Carl. Ele olhou para o cara e ponderou que, além das mortes dos Hunters serem reais, não há diferença entre esse mundo e um jogo normal. Há missões, masmorras e o NPC na frente dele. Carl informou a Zero que sua esposa e filhos haviam sido mortos por monstros. Ele pediu a ajuda do aventureiro à sua frente para matar os repugnantes Scorpions. O sistema informa a Zero que uma história foi acionada. Ele foi questionado se aceitaria a missão. Exterminate the Scorpions. Exterminar os escorpiões. Zero deu uma olhada nos equipamentos obtidos ao completar as missões dos NPCs, e eles são muito melhores do que aqueles obtidos ao matar monstros. Como ele só tem um bastão mágico, valeu a pena cumprir a missão. Os detalhes da missão são exibidos. Ele precisa exterminar os Scorpions. É uma missão normal com nível de dificuldade 10. Além de se livrar de todos os escorpiões, também foi solicitado que ele eliminasse o líder, o escorpião rei de armadura. Sua recompensa seria 500 de SPPL, uma moeda de prata, 300 aleatórios, um equipamento de estrela 0. Sentiu que algo havia se movido, mas não viu nada. Ele percebeu que não havia apenas monstros ali. Mas sua prioridade no momento é concluir a missão. Havia vários olhos observando-o na escuridão. Fazia tempo que ele não via esses Scorpions. Os escorpiões blindados eram assustadores. Esses são monstros normais do tipo físico que estão no nível 5. Basicamente, esses monstros são escorpiões que sofreram mutação devido à contaminação ambiental. Todo o corpo é coberto por uma armadura sólida, que os ajuda a resistir a uma grande quantidade de danos. Quando os Scorpions ativarem a habilidade Guard, a eficácia dos ataques de Zero diminuirá. Ele avançou em direção a Zero.
Mas ele estava pronto para isso. O bastão de Zero brilhou. Ele o acertou com sua Ultra Fireball. O Scorpion blindado ativou a habilidade Charge. Zero conseguiu se esquivar e se preparou para liberar sua magia novamente. Ela foi tão poderosa que envolveu a área em chamas. Com isso, o sistema o notificou de que ele havia derrotado um escorpião blindado de nível 5. Ele ganhou 115 de EXP e 50 pontos de habilidade. Embora a Ultra Fireball seja extremamente poderosa, ela drena o homem muito rapidamente. Pelo que Zero se lembra, quando o número de escorpiões blindados cai abaixo de um determinado limite, o aparecimento do escorpião rei blindado é acionado muito antes. O monstro finalmente apareceu. Era gigantesco e ameaçador. Zero planejava matá-lo antes que toda a sua mana se esgotasse. Ele lançou o Ultra Fireball. O escorpião rei blindado a golpeia com sua cauda. Ela teve muito pouco ou nenhum efeito. Ele era tão forte e resistente quanto Zero se lembrava que era. Em seguida, ele avança em direção a Zero. Zero foi rápido para se afastar e atacar de outro ângulo. Ele disparou sua bola de fogo e ela queimou o monstro. Ele o derrotou. Ele comentou que teve sorte porque, apesar de ter usado toda a sua mana, conseguiu impedir que ele se movesse. Ele só precisa acabar com ele para completar a missão. Mas então apareceu alguém atrás dele. Esse homem estava com sua espada pronta, e outro homem apareceu e esfaqueou a garra do escorpião. Eles planejavam dar o golpe final. Zero agarrou o homem e o impediu de se aproximar do escorpião. Zero sabia que eles estavam lá, e finalmente, eles se mostraram. Eles ficaram surpresos com o fato de Zero já conhecer o plano deles. Zero sabia que, apesar de haver alguns Hunters que sobem de nível por meios honestos, há também alguns que se especializam em realizar negócios obscuros de matar e roubar os outros. É uma pena que eles tenham escolhido o alvo errado, pois todos os inimigos de Zero são 1000 vezes mais fortes do que esse homem. Zero liberou seu poder e a imagem de um homem apareceu atrás dele. O Bad Hunter ficou assustado. Zero não hesitou em explodi-lo com seu fogo. O aliado do Bad Hunter ficou atônito. Ele tinha a impressão de que Zero havia ficado sem mana. Ele perguntou como Zero ainda podia usar sua habilidade. O homem percebeu que Zero não era um novato. Zero respondeu que apenas fingiu que, se não tivesse feito isso, eles não se mostrariam. Um fogo roxo apareceu acima das chamas douradas. O sistema parabenizou Zero por ativar a habilidade da classe Necromancer chamada Soul Harvesting, ao matar o Scorpion King blindado. Foi perguntado se ele gostaria de absorver o escorpião rei blindado como seu animal de estimação. Ele comentou que teve sorte em ativar a classe tão rapidamente. Ele o absorveu. Pedaços de chama dourada caíram no chão. Depois se transformou em uma chama violeta escura sob seus pés. Essa chama se aproxima do inimigo. O sistema informou a Zero que ele havia obtido o escorpião rei blindado como animal de estimação. E esse animal de estimação está intimidando o inimigo. Os efeitos da classe Necromancer foram ativados. A lealdade do animal de estimação de Zero, o escorpião rei blindado, foi maximizada. Zero sabia que a razão pela qual é difícil para um domador de monstros crescer é que os animais de estimação precisam contar com a experiência do domador de monstros para subir de nível. Apenas no início do jogo, é necessário o dobro de ESP para subir de nível. À medida que o número de animais de estimação aumenta, os pontos necessários para subir de nível também aumentam exponencialmente. É simplesmente impossível para uma pessoa normal pagar por isso. No entanto, os pontos de XP são atualmente o que Zero mais tem. Por isso, ele foi usá-los e fez o upgrade para o nível máximo. A habilidade de guarda de nível D do Armored Scorpion King subiu para o nível Iron Body. O Rank A é uma habilidade passiva que diminui o dano recebido pelo escorpião blindado em 30%. O homem perguntou quem é exatamente Zero. Porque é impossível para um domador de monstros normal ser tão forte quanto ele. Zero revelou que desde o momento em que assumiu a missão, ele já sentia que alguém o estava espionando secretamente. Ele supôs que esses caras são assassinos que utilizam a invisibilidade para se esconder e atacar jogadores solitários. E por acaso, eles receberam a missão ao mesmo tempo. Então, planejaram emboscá-lo no último estágio e colher o Scorpion King. O homem percebeu que eles haviam ofendido a pessoa errada. Ele sabia que precisava fugir, caso contrário. Zero o desafiou a mostrar sua força. E, em um piscar de olhos, o escorpião rei blindado atingiu o homem no intestino. O cara implorou para não ser morto. Zero respondeu que, em um mundo em que a roda é alimento para os fortes, se alguém quiser consumir os outros, ele deve ser morto. Deve-se estar preparado para ser comido. O cara perdeu a vida em seus olhos quando começou a ser comido. Depois disso, o NPC agradeceu a Zero por tê-lo ajudado em sua vingança. Com isso, ele considerou Zero seu amigo.
A tela do sistema parabenizou Zero por ter concluído a missão. Ele havia obtido 500 pontos de experiência, uma moeda de prata e 3.000 pontos de habilidade. Há também um equipamento chamado Magic Necklace e botas de armadura. Zero também subiu de nível até o nível 4. Apenas 2.000 pontos de experiência são necessários para o próximo nível. Ele decidiu dar uma olhada no equipamento. O Magic Necklace está no nível 4 com uma estrela. É um colar que, segundo os rumores das lendas, foi feito da própria magia. Dizem que se uma pessoa o usar, ela poderá obter uma quantidade imensa de magia. As botas de armadura estão no nível 5 com uma estrela. E é uma bota sólida que fornece aos Hunters uma certa quantidade de defesa. Zero comentou que foi atendido de acordo com suas necessidades. Ele recebeu equipamentos que aumentam sua mana. Depois de precisar desesperadamente de algo para fortalecê-la, ele refinou o item ao máximo. Ele usou um total de 24.999 pontos e recebeu o equipamento, Atributo Dourado, a origem sagrada da magia. Depois, gastou 2.985 pontos de habilidade e recebeu a Hero Protection Armor. Com esses dois equipamentos, o Escorpião Rei blindado e ele alcançarão o nível 5 mais rapidamente. Uma tela apareceu na frente dele. A tela exibia um anúncio de zona. Todos os caçadores da aldeia do Juízo Final foram informados de que a masmorra oculta, a cidade apocalíptica de nível 5, apareceu perto da aldeia do Juízo Final. A masmorra permanecerá aberta por 1 hora. Todos os caçadores foram aconselhados a se dirigir à masmorra para realizar a missão. O primeiro a sair da masmorra receberá uma generosa recompensa. As pessoas ficaram surpresas ao ouvir sobre a masmorra oculta de nível 5. Zero sabia que ser o primeiro a sair da masmorra não era impossível, considerando sua força atual. Ele decidiu ir em frente. O portal já havia aparecido, então todos estavam se preparando para ele recrutando um membro do grupo. A maioria deles está tentando passar por ela primeiro por causa das recompensas. Um homem explicou que, considerando o nível atual deles, entrar na masmorra seria equivalente a suicídio. Eles podem ganhar dinheiro, mas talvez não estejam vivos para gastá-lo. O homem reiterou que essa era a única razão pela qual eles deveriam formar uma equipe. Zero notou que há um grande número de pessoas que querem desafiar a masmorra. Alguém o empurrou para que saísse do caminho. Era um cavaleiro com uma armadura dourada brilhante. Alguém chamou essa pessoa de presidente. As pessoas estavam curiosas para saber quem era essa pessoa. Ele é Liu Yao, o filho da pessoa mais rica da cidade de Linhai, Liu Yue. As 3 maiores farmácias da cidade de Linhai são todas de propriedade da família Liu. Eles têm um patrimônio líquido de mais de bilhões de dólares. O jovem mestre Liu sempre agiu de forma pomposa. Até mesmo seus subordinados estão totalmente equipados com equipamentos One Star, que custam pelo menos dezenas de milhares. Uma mulher notou Zhang Yue. É a ex-namorada de Yue. Seu nome é Lin Yuer. Ela se aproximou e zombou dele por ser um domador de monstros normal, que não pode nem pagar o próprio aluguel e está pensando em lutar na masmorra. Zero era feroz. Quando ele lhe perguntou se ela tinha algum problema com isso, ela ficou chocada. Ela esperava que ele implorasse por outra chance, já que ele é um idiota. Então, ela se agarrou a Yao e disse a Yue que somente Yao está qualificada para ser a primeira a limpar as masmorras exclusivas, então ele deveria apenas pare de sonhar acordado. Yao abraçou Yueer e zombou de Yue por ter sido abandonado, aconselhando-o a seguir em frente. Yue respondeu despreocupadamente que ela era apenas um velho par de sapatos usados e que Yao poderia levá-la se quisesse. E quanto à masmorra única, ele achava que quem estava pensando assim era outra pessoa. Isso deixou Yuer furiosa. Ela quer que Yao lhe dê uma lição. E em vez de ficar assustado, nosso garoto sorriu e os aconselhou a valorizar mais suas vidas. Yuer gritou que ele só está agindo como durão quando não serve para nada. Yao acha estranho o fato de não conseguir ver claramente a classe do homem, como se ela estivesse propositalmente escondida. Yao se despediu, pois estava com pressa para desafiar a masmorra. Yao e sua equipe foram para o portal, e os lembraram de trazer seus pergaminhos de ressurreição. Todos estavam animados. Um homem bateu no ombro de Zero e disse a ele para admitir a derrota, já que perdedores pobres como eles não podem vencer aqueles com colheres de prata. Zero respondeu que, se ele se achava um perdedor, deveria pensar em como melhorar. Zero pensou no dono original do corpo e sabia que ele era mesmo um perdedor. Mas disse que isso não importava, pois era um Azura. O homem disse que Zero sabia blefar bem. Ele argumentou que todos tinham um pergaminho de ressurreição que custava 3.000 reais cada. As pessoas esperavam que a Guilda Suprema fosse a primeira a limpar a masmorra. Zero sabia que a maioria das masmorras tem um monstro-chefe guardando-as. Sua força atual é mais do que suficiente para lidar com os monstros normais. Mas ele teme que não seja suficiente para lidar com o monstro-chefe.
Ele só pode garantir uma vitória se o Armored Scorpion e ele subirem de nível até o nível 5 e estiverem equipados com equipamentos adequados e habilidades de nível máximo. Ele olhou em volta. Enquanto isso, Yao e os outros apareceram do outro lado do portal. Yue reclamou que havia sido completamente humilhada. Mas ele não buscou vingança por ela. Yao a encarou e lhe disse que havia muitas pessoas. As perdas superam os ganhos. Se eles considerarem a chance de alguém usar a desculpa de Yao ter matado um caçador como base para difamar a família Liu e a guilda propositalmente, ele garantiu a ela que fará esse cara se ajoelhar na frente dela. Yue lhe agradeceu por isso. Em outro cenário, um incêndio foi deflagrado. Zero estava lutando contra os monstros. O animal de estimação de um domador de monstros normal precisa da mesma quantidade de pontos de experiência que seu mestre. Felizmente, a quantidade de pontos de experiência necessários para o animal de estimação da classe Necromancer é reduzida à metade. No início do jogo, Zero tinha que deixar o Armored Scorpion matar alguns monstros normais e ele poderia subir de nível rapidamente. Zero continuou a lutar. A área estava cheia de fumaça. Atrás da rocha está o lacaio de Yao que observava Zero. Eles perceberam que o haviam julgado mal. Quando Zero deu um passo à frente, ele foi bloqueado por uma mulher bonita que o seduziu para carregá-los. Mas ele não é bobo, e respondeu que de jeito nenhum. E seguiu em frente. O sistema informou a todos que restavam apenas 10 minutos. Zero decidiu aumentar a defesa do Scorpion blindado de nível 5 equipado. Ele agirá como um escudo de carne na vanguarda, enquanto Zero se concentra em causar dano pela retaguarda. O escorpião rei blindado rugiu alto. Zero também usou equipamentos que aceleram a recuperação de mana para ajudá-lo a lançar bolas de fogo consecutivamente e aumentar sua eficiência em matar monstros. Com tudo isso, 10 minutos eram mais do que suficientes. Ele entrou no portal. A área estava envolta em chamas. Yao e os outros estavam feridos. Yao reclamou que se fosse só mais um pouco, eles teriam derrotado o chefe. Mas seu subordinado explicou que eles não têm chance contra monstros de nível 7, quando estão apenas no nível 2. Yue disse a Yao que, como os monstros são muito poderosos, eles deveriam se concentrar apenas em sobreviver. O subordinado concordou com ela e disse que eles deveriam aproveitar a chance de usar o pergaminho da ressurreição para sair. Enquanto os monstros não os alcançam, Yao sentiu algo. Alguém estava chegando. Todos olharam para o penhasco onde estava um homem e ficaram surpresos ao ver que era Zero. Yao ficou furioso ao vê-lo naquela masmorra. Ele perguntou a Zero se ele não tinha medo de morrer. Zero sorriu para ele. Isso fez com que Yao desafiasse Zero em uma batalha. Yue e o subordinado tentaram impedi-lo, enfatizando que a sobrevivência deles vem em primeiro lugar. Antes de Yao sair, ele diz a Zero que seria melhor se ele morresse na masmorra do que Yao o matasse. O sistema recebeu Zero dentro da masmorra, onde sua missão é matar o guardião da masmorra, o Scorpion Lever blindado, que é um monstro-chefe de nível 7. Zero ficou aliviado por eles terem ido embora, já que não será incomodado pelo barulho agora. Alguns momentos depois, o chão rachou e o monstro-chefe emergiu por baixo. Ele rugiu alto. Zero notou que sua barra de saúde era várias vezes mais forte do que a dos lacaios. Ele instruiu seu animal de estimação a atacar. Os dois escorpiões lutaram entre si. Zero estava feliz com as melhorias de seu animal de estimação. Em seguida, ele usou sua bola de fogo Ultra, que causou 206 danos críticos. O grande monstro-chefe estava diante dele. Ele o atacou, mas seu animal de estimação o protegeu. Zero criou várias bolas de fogo e lançou um disparo sextuplo. O rosto do monstro-chefe ficou levemente queimado. Zero atacou pela frente enquanto seu animal de estimação segurava o corpo do monstro-chefe. O inimigo rugiu. Foi o último rugido antes de seu corpo cair no chão. Zero comentou que era muito fraco. A tela do sistema exibiu que ele havia concluído a masmorra de nível 5 Apocalyptic City e obtido o pergaminho da masmorra como recompensa. As pessoas ficaram surpresas com esse anúncio. Elas se perguntaram se Zero é algum tipo de figurão para ser tão poderoso. Todos se perguntaram como ele matou o monstro guardião quando quase todo mundo está no nível 1 a 3, e o monstro guardião da masmorra está no nível 7. Yao perguntou se a pessoa era o ex-namorado de Yue. Como o anúncio foi feito apenas alguns minutos depois que o cara entrou, Yue achou ridículo. Yue achou isso ridículo. Ela argumentou que seu ex-namorado não tem nem mesmo um animal de estimação. Portanto, não há como ele limpar a masmorra sozinho. Yao estava convencido de que outra pessoa deveria ter feito isso.
Ele bateu no chão com sua espada enquanto dizia que aquele que matou o líder escorpião é extraordinário. Ele disse a seus subordinados que encontrassem a pessoa com o ID 0 imediatamente e o explorassem. A taxa de obtenção de itens dos monstros-chefes é de fato muito maior em comparação com a dos monstros normais. Havia itens como moedas de cobre, projetos e até mesmo equipamentos. Mas o item mais importante é o pergaminho. O pergaminho Unupgradable Dungeon vale muito mais do que alguns milhares de dólares. Zero decidiu atualizar seu pergaminho diretamente para o nível máximo. Um pergaminho de masmorra de nível desafiador nunca apareceu no primeiro mundo. Se for colocado no mercado, no mínimo deve sair por várias centenas de milhares para um caçador normal. É, sem dúvida, uma grande soma de dinheiro. Mas o objetivo de Zero era limpar o outro mundo. Uma janela de notificação mostrava que Zero havia usado um pergaminho de masmorra de nível 5. Ele recebeu uma moeda de ouro e uma missão de recompensa para resgatar o sobrevivente. Ao concluir a missão dentro do limite de tempo, ele receberá uma recompensa generosa. Zero examinou a missão e descobriu que ela tinha uma classificação de dificuldade de 100 e uma recompensa desconhecida que exigia apenas que ele acompanhasse um NPC. Ele também recebeu um mapa de nível 10. Mas infelizmente, Zero está apenas no nível 5. E além disso, os monstros que ele enfrentará. Os javalis gostam de aparecer em grupos, então seria difícil lidar com eles. Ele decidiu não se estressar com isso e se concentrar em encontrar a sobrevivente Aileen. No meio da floresta, uma garota estava sendo perseguida por um javali. De repente, o javali explodiu em chamas. Aos poucos, a fumaça se dissipou e revelou Zero. A menina ficou feliz por ter sido salva por um irmão mais velho. A janela de notificação mostrou que o sobrevivente Aileen foi encontrado. O tempo restante para sua missão é de 10 horas. Apareceu um javali furioso. Zero havia notado que os javalis da floresta ficavam agitados. No momento em que encontrou o forro de Ia, o javali os atacou. Zero soltou uma bola de fogo. O javali continuou recebendo dano por queimadura. Mas então, vários javalis os cercaram. Zero comentou que esses javalis tinham muita resistência. Um caçador de classificação mítica com um bastão de atributo dourado e uma bola de fogo de classificação A ainda era incapaz de causar dano adequado a eles. Se Aileen for morto ali, Zero falhará na missão. Zero pegou o Armored Scorpion e o instruiu a protegê-lo. Os javalis atacaram completamente, mas o escorpião blindado bloqueou o ataque. Zero lançou uma Ultra Fireball. Ela aterrissou no javali. O sistema o notificou de que ele havia conseguido derrotar um javali frenético de nível 10, o que lhe rendeu 40 pontos de XP e 100 pontos de habilidade. Zero informa ao Armored Scorpion que a estratégia deles está funcionando. Ele incentivou o escorpião de armadura a derrotar mais alguns, e eles subiriam de nível em breve. Nosso MC derrotou consecutivamente os javalis selvagens. Os javalis continuam chegando. E Zero não tinha mana suficiente para se defender do ataque da onda de javalis. Aileen perguntou se ele estava bem. Zero garantiu a ela que a trará de volta. Inesperadamente, um javali se deparou com Zero. Em resposta, Zero o acertou com a Ultra Fireball e o javali foi torrado. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu resistir à habilidade de fogo. Felizmente, Zero tinha um pouco de saúde. Caso contrário, ele estaria morto. Depois de um único golpe do javali, ele também notou que o escorpião blindado não pode resistir por muito tempo. Zero não esperava que essa missão fosse tão incômoda. Ele atacou um javali, fazendo com que o HP dele caísse. Ao mesmo tempo, Zero foi notificado de que havia subido para o nível 7. Por causa da situação, ele decidiu melhorar seu poder de ataque primeiro. Além disso, ele usou o equipamento obtido com o cultivo dos Scorpions anteriormente. O item se chama Glorious Boss Battle Ring Level 7, Anel de Batalha do Chefe Glorioso nível 7. Ele tem um efeito de penetração, o que significa que os ataques de alguém com o item equipado ignoram 20 das defesas do oponente. Novamente, Zero usou uma bola de fogo, mas dessa vez mais poderosa. Parecia até uma bola de energia, que envolveu a bola de fogo e foi morta instantaneamente. Zero ficou surpreso. Antes, ele tinha que lançar 80 bolas de fogo para causar algum dano, mas agora podia matá-lo com apenas 2 bolas de fogo. Zero atacou consecutivamente. Depois de algum tempo, ele parecia abatido, mas finalmente conseguiu se livrar da onda de javalis. Agora ele só precisa levar Aileen em segurança para a aldeia do juízo final, e a missão estará concluída. Alguém então apareceu e ficou surpreso ao ver que Zero havia retornado da masmorra com vida. Era o perdedor, Liu Yao.
E com ele estava Yuer. Zero os afastou, pois não queria lidar com gente pequena. Yuer cantou louvores para Yao e pediu que ele desse uma lição em Zero. Yao desembainha sua espada. Zero desafiou Yao a matá-lo. Yao avançou para ver se a boca de Zero era mais afiada que sua espada. A lâmina de Yao atingiu o ombro de Zero, mas não penetrou. Yao e Yuer não acreditaram, pois Yao não causou dano em Zero, mesmo este estando desarmado. Zero perguntou se ele já terminou, dizendo que agora era sua vez. Zero mostrou seu poder liberando um redemoinho de chamas. E ao ver isso, Yao entrou em pânico e ameaçou Zero dizendo que ele era de uma família poderosa, e que se tocasse nele, ele se arrependeria. Mas nosso garoto não deu a mínima para toda essa tagarelice. Ele soltou sua bola de fogo, e Yao foi levado pela explosão. Yao se queixou de como chegou àquele estado com apenas um único tiro. Ele se transformou em pó, deixando para trás sua armadura dourada. Zero observou a tela enquanto chamava Yao de idiota. No outro mundo, o nome de um caçador geralmente é branco. Entretanto, quando um caçador lança um ataque surpresa malicioso contra outro caçador com o nome branco, o nome do agressor fica cinza por um curto período de tempo. Durante esse período, a retaliação da vítima será considerada um ato de defesa, e ela não receberá nenhum valor maligno. Se a vítima falhar na retaliação e for morta, o nome do agressor ficará vermelho, e ele receberá valor maligno. De acordo com as regras do Otherworld, o agressor não conseguirá sair do Otherworld, mesmo que entre em uma zona segura, a menos que ele mate um número suficiente de monstros para limpar seu valor maligno, ou espere sua morte. Os níveis e os pontos de experiência do caçador não só diminuem quando ele morre, como também um grande número de seus equipamentos e itens são descartados. Yuer ficou surpreso com o fato de Zero ter matado Yao com um único tiro. Ela se perguntou quando ele se tornou tão poderoso. Ela entrou em pânico quando viu Zero se aproximando dela. Especialmente quando não pôde usar o pergaminho de ressurreição, já que ele só pode ser usado 2 vezes em um período de 7 dias. Ela já havia usado um para escapar da masmorra antes. Se ela usasse outro agora, não poderia usá-lo novamente mais tarde. Por medo, ela o persuadiu com palavras carinhosas e doces. Mas, Zero e Eileen passaram por ela despreocupadamente. Como Yuer não atacou Zero, ele seria afetado se a atacasse. Ele decidiu não desperdiçar seu tempo por causa de pessoas insignificantes. Yuer os viu se afastarem. Essa cadela sentiu raiva por Zero ter ousado ignorá-la. Alguns momentos depois, em uma certa casa, Eileen agradeceu a Zero por ela ter conseguido voltar para casa. A janela do sistema parabenizava Zero por ter concluído a missão de recompensa de nível Challenger, chamada Rescue the Survivor. Ele recebeu o Ice Magic Staff, um livro de habilidades chamado Tiny Icicle e um Pet Egg. Ele também subiu de nível em termos de vitalidade, além de 30 mana 12 e pontos de atributos gratuitos. Sixmond Zero está atualmente no nível 8, e precisará de 9.500 ESP para subir de nível novamente. Nosso MCM, então convocou o cajado. É um cajado mágico ICE de nível 8. É um cajado mágico com uma afinidade extremamente forte com o poder do gelo. E como ele tinha pontos de habilidade quase infinitos, Zero decidiu refinar o cajado, e ele fez isso 144 vezes mais que o máximo permitido. Usou 22.356 pontos de habilidade, transformando o equipamento em atributo dourado. Equipamento: Cetro do Estilhaçador de Gelo. Quanto maior o grau, mais pontos são necessários para refinamento. Felizmente, isso não é problema para Zero. Além do cajado, ele também recebeu outros itens e tirou o ovo de animal de estimação que obteve. Era um nível normal, então ele não estava muito empolgado. Além disso, ele obteve vários ovos de pets de nível normal ao cultivar monstros. Decidiu usar todos como forragem para o escorpião blindado, que gostou da ideia. Várias notificações surgiram de que o escorpião blindado consumiu os ovos. Mais tarde, o sistema o parabenizou, pois seu pet evoluiu para um escorpião blindado prateado. Grau de Elite. A versão evoluída parecia legal com seu corpo prateado. Zero ficou bastante satisfeito com o cajado mágico de 2 estrelas e um escorpião blindado prateado. Juntamente com o equipamento dourado doado por Yao anteriormente, Zero deve ser capaz de desafiar o chefe final do primeiro mundo. Entretanto, antes disso, ele precisava voltar e reabastecer seu suprimento de alguns materiais. Ele saiu do portal. Já estava escuro lá fora. Ele estava de volta ao seu quarto. Então seu telefone tocou. E o pegou.
Era uma ligação sobre os 390 que ele devia pela conta médica de seu irmão. Se ele não pagasse, o hospital interromperia o tratamento de seu irmão. Nosso filho então pediu o número do cartão de pagamento do hospital, e ele disse que faria a transferência em 10 minutos. Não era um grande problema, pois ele poderia simplesmente vender algumas peças do equipamento de ouro, e poderia ganhar alguns milhões. Ele planejava ajudar o proprietário original do corpo a salvar seu irmão como uma forma de retribuir o Yue original. Mas então, ele recebeu um aviso de que o equipamento estava vinculado e não podia ser trocado ou abandonado. Ele ficou atônito. Ele comentou que essa era a desvantagem de ter um bônus de aumento de 10 ou 0 vezes. Sem a capacidade de trocar seus equipamentos, ele só tem um pouco mais de os 10 reais de zero, mesmo se vender todas as suas moedas de prata. Isso o levou a pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Ele olhou para seu telefone celular. Ele pesquisou e descobriu que o pagamento por hora para serviços normais de impulsionamento é muito baixo. Mas então, ele viu algo interessante. Havia uma postagem contratando um impulsionador por 300 de ouro. Muitas pessoas se envolveram na publicação. Yue entrou em contato com a pessoa com um sorriso assustador no rosto. Ele estava intrigado com a recompensa mortal.